Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos iniciar o estudo do nosso capítulo de Windows 7. Sistema operacional da Microsoft, que a gente tem esta versão ainda presente em alguns editais. Apesar de que, a gente já está com versões bem mais adiantadas, já passamos depois da versão 7 do Windows, pela versão 8, 8.1, Windows 10. Contudo, as provas, alguns editais, ainda cobram essa versão um pouco mais antiga e a gente vai estudar. O interessante é que o conhecimento básico sobre o sistema operacional, tanto se a gente for começar a estudar por versões mais novas e cair a versão mais antiga, ou ao contrário, ele é válido. Por exemplo, o que acontece quando selecionamos um arquivo e pressionamos a combinação Ctrl mais C? Qualquer uma das versões, isso vai copiar o arquivo, o objeto selecionado. Então, são alguns conhecimentos que eles permeiam todas as versões, e isso é muito interessante. Contudo, é muito importante tu verificar no teu edital, quando cai mais de uma versão, a comparação entre essas edições, entre essas versões, quais são as semelhanças e diferenças entre elas. Se no teu edital cai apenas uma versão, nesse momento então estudamos a versão 7 do Windows, não te preocupa com comparações e simplesmente com as características daquela versão que está aí exposta no teu edital. Eu primeiro vou iniciar falando sobre a teoria do Windows e está lá no início do nosso material. O que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. Dentro da classificação de softwares, nós temos algumas subdivisões. Então, o que é um software? É uma parte lógica, que é o oposto de hardware, que é a parte física. Os equipamentos de um computador, as peças, compõem a parte física, que é o hardware, e os programas, é a parte lógica, o software. Então, o sistema operacional é um software. Dentro da classificação de software, eu posso ter diversos tipos, como sistemas operacionais, acessórios, aplicativos, e a gente fica mais ou menos nessa tríade aí para os nossos concursos. E o que diferencia um sistema operacional de um aplicativo? Então, quando eu falo Windows ou Word, Windows ou o Excel, qual é a grande diferença dessas classificações de softwares? Um sistema operacional, ele é um software que gerencia o teu computador, ele gerencia os recursos de hardware e faz a interface, faz a comunicação com o usuário. Através do quê? O que o usuário efetivamente quer utilizar? Os aplicativos. Por quê? Porque o usuário ele quer aplicar o aplicativo para algum fim. Tem alguma finalidade de aplicação Windows? Alguém consegue sentar na frente de um computador e dizer, agora eu vou usar o Windows. Não, Não tem uma finalidade, não tem uma aplicação direta para o usuário, o sistema operacional. Ele gerencia, dá suporte aos aplicativos. E quais são esses aplicativos? Por exemplo, o Word para fazer o processamento de um texto. Então, o usuário ele efetivamente quer produzir um texto. Essa é a finalidade do uso dele naquele momento, o uso do computador pelo usuário naquele momento. Então, o aplicativo, o Word, vai ser aplicado para a confecção desse documento. Maravilha? Sistema operacional, então, gerencia os recursos de hardware, dá suporte aos aplicativos que vai fazer a interface com o usuário. E esse sistema operacional da Microsoft, ele tem algumas características. Por exemplo, ele é um sistema operacional proprietário, o que se opõe aos chamados software livres. Quando o software ele é proprietário, ele é regido por uma licença de uso restritiva, uma licença de uso que vai estabelecer alguns critérios e alguns limites de utilização. Tu pode comprar um equipamento que vem junto o Windows. E tu olha lá na nota fiscal e o Windows está zero, valor zero. Então, teoricamente, tu ganhou o Windows de graça. Mas essa licença de utilização do teu sistema operacional vai ter alguns critérios, algumas restrições. Por quê? Porque é um software proprietário. E essa licença, denominada licença OEM do Windows, quando ele vem entre aspas de graça, ela vai dizer que tu só pode utilizar naquele equipamento. Ah, mas o meu equipamento ele queimou e eu quero instalar em outro equipamento. Essa licença ela é restrita a esse equipamento.
Entende? Então tem vários tipos de licenças do Windows por ser um software proprietário. Outra característica do Windows é que ele é um software, um sistema operacional baseado em interface gráfica. Quando eu digo baseado em interface gráfica, não estou dizendo exclusivo em interface gráfica. É possível utilizar o Windows até hoje, nas versões mais novas, através de comandos de texto. Quer dar uma olhada aqui? Olha só, aqui o nosso Windows 7, e se eu for navegar através do seu menu, eu posso abrir o prompt de comando. O prompt de comando é um acessório do Windows que vai permitir que eu digite comandos e interaja com o sistema operacional através de comandos. Então, é possível utilizar o Windows através de comandos de texto? Sim, mas ele é um software baseado em interface gráfica. Outro conceito importante, está lá no início do nosso material, é que diz que ele dá suporte a várias contas de usuário, vários perfis. O que é um perfil de um usuário dentro do Windows? Um perfil é um conjunto de informações e configurações de um usuário. Então eu posso utilizar o Windows, o meu usuário César, enquanto outra pessoa usa o mesmo computador com outro usuário. E cada um desses usuários vai administrar, vai ser responsável dentro do Windows por um perfil. Dentro desse perfil tem todas as informações de cada usuário. Por exemplo, os documentos que ele criou, as músicas, os vídeos, as fotos e as suas configurações. Então, pode ser gerenciado de forma independente. Não confunda, ele dá suporte a várias contas de usuário com ser um sistema operacional multiusuário. Multiusuário é eu conseguir, através de uma rede, abrir várias sessões ao mesmo tempo do Windows. O Windows 7, nas edições que a gente estuda para a prova, ele não é multiusuário. Cada usuário pode utilizar o Windows de uma única vez, não de forma concomitante, o que seria multiusuário. Existem versões do Windows para rede multiusuário. Não é o caso do Windows 7 que a gente estuda para a estação de trabalho, que é aquela que um usuário vai usar de cada vez, e o Windows permite uma conta para cada usuário. Outra característica do Windows muito importante, já presente em diversas provas, é que ele é multitarefa. O que é multitarefa? Ele permite que tu gerencie várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é o que tu faz todo dia, né? Tu abre a internet, abre o Word, abre o Excel, abre o programa de música, várias tarefas ao mesmo tempo. Maravilha? São as principais características do Windows, está lá no início do nosso material. Um material que tu está já disponível para o teu estudo, tu percebeu que ele vai mesclando teoria e questões comentadas. Essas questões que vêm ao longo do teu material, elas foram selecionadas de diversas bancas e elas têm o objetivo de validar a tua compreensão ao longo do estudo, ok? Eu não tenho o objetivo que tu vá treinar a tua banca com outras bancas, não é isso. Só que ao longo do material, ao longo desse estudo, eu quero que tu valide se tu está entendendo bem a matéria. E por isso eu boto muitas questões comentadas ao longo do material. Mas em cada curso a gente vai estudar a tua banca. Então nesse curso, com certeza a gente vai estudar a tua banca e isso vai ter um momento propício. Nesse momento aqui, teoria e validação da compreensão com várias questões de diversas bancas. Então olha no teu material, lê as questões comentadas, compreende bem e qualquer dúvida, manda para mim. Vamos continuar lá. Depois das características principais, a gente tem um histórico das versões do Windows. O Windows ele vem lá dos primórdios com o Windows 3.1 e foi evoluindo. Chegamos hoje nessa versão que a gente está estudando o Windows 7, mas a gente já está aí com versões mais novas do Windows que a gente vai estudar em um momento oportuno. Essa versão 7 do Windows, ela possui várias edições. Qual a diferença de versão e edição? Imagina carro, tá? Tu chega na concessionária e diz, eu quero comprar um carro 2018. Ele diz, qual carro? Não sei, um Uno. Então, nós temos o Uno básico, o Uno intermediário e o Uno completo. Isso para
o ano de 2018. E aí eles dão uns nomes bonitos, né? Então, é o ano do carro e aquela edição, aquele modelo específico de cada um, né? Então, o básico ele não tem nada, o intermediário ele já vem com ar-condicionado e o completo é direção hidráulica, ar-condicionado, todos os frufrus da vida. Então, essa é a diferença de versão e edição quando eu comparo com o Windows. Se eu for pegar aqui, olha só, tá vendo aqui, ó, a versão é 7 do Windows, mas as edições são essas 6 aqui. Tá? A versão 7 do Windows, ela tem várias edições. Deixa eu te mostrar aqui direto na tela. Tá? Versão 7 e 6 edições. Então, quais são as 6 edições do Windows 7? É a Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate e Enterprise. Cada edição do Windows 7, ela tem um conjunto de recursos. Então, a Starter é a mais básica, tem menos recursos. Depois, a Home Basic tem um pouco mais, Home Premium, Professional, Ultimate. Alguns editais vão te informar qual é a edição que ele quer cobrar. Estou te cobrando o Windows 7 Professional, especificamente Professional, ok? Então, o que tu tem que saber de diferença entre elas? A principal característica para os concursos sobre as edições é a presença ou não da interface Aero. Isso tu tem que saber. Tá? O resto são detalhes que não caem em prova, mas as edições Starter e Home Basic não possuem a interface Aero. Guardou isso? Tá aqui no teu material, então estou com ele na tela. Acompanha sempre a aula junto com o material, certo? Eu sei que ele é extenso, mas se for possível tu imprimir e acompanhar junto com ele impresso, também facilita, tu vai anotando em cima. Tá? Então estou junto contigo no material. A principal característica para os concursos sobre as edições é a presença ou não da interface Aero. E o que é a interface Aero? A interface Aero é um conjunto de recursos de interface gráfica. Estou resumindo aquele parágrafo ali, dizendo que a interface Aero é um conjunto de recursos de interface gráfica. A experiência da interface de trabalho Aero disponível nas edições Home Premium, Professional e Ultimate une um belo visual a novas maneiras de gerenciar a sua área de trabalho. Então, eu tenho vários recursos visuais como janelas translúcidas. Eu posso ter uma janela que ela vai ter vai ser transparente, desculpa, me fugiu, né? Vai ser transparente. Eu posso ter animações na janela. Eu posso ter aquelas janelas meio molengas que vão se mexendo. Um monte de frescurinha, né? Um monte de frescura de interface gráfica. Isso é a interface Aero. Maravilha? Vamos continuando aqui. Depois da interface Aero. Seguindo, eu tenho os componentes do Windows. O principal componente do Windows é o componente que dá o seu nome. Qual é o componente que dá um nome para o Windows? É janelas, né? Naturalmente. Então, ao longo da apostila ali, seguindo, tu tem essa parte que chama os componentes do Windows. É o item 2 do nosso material. E lá eu trago o componente do bloco de notas. Bloco de notas, a janela do bloco de notas, que está aqui na tela para ti. Então, o que tem essa janela do bloco de notas, que está lá no teu material? Acho que assim fica melhor a gente ver. Eu começo colocando lá o item 1, que é a barra de menus. A barra de menus é isso aqui, ó, começa com arquivo e termina com ajuda. Começa com arquivo e termina com ajuda a barra de menus. Então, quando tu vai navegando no teu Windows, eu vou abrir agora o Windows Explorer. Algumas janelas não aparece a barra de menus. César, mas essa parte aqui, organizar, nova biblioteca, não é a minha barra de menus? Não mesmo, ok? Se eu pressionar a tecla Alt, aqui eu estou no Windows Explorer, vou pressionar a tecla Alt, agora apareceu a barra de menus. Começa com arquivo e termina com ajuda. Maravilha? Isso é barra de menus, começa com arquivo e termina com ajuda. Vamos lá, como é que eu vou acionar a barra de menus com o teclado?
eu vou pressionar a tecla Alt, a barra de menus ficou acionada, as palavras dos menus têm cada uma letra sublinhada, e eu vou pressionar no teclado agora a letra sublinhada. Tá? Ó, eu pressionei o Alt, larguei o teclado, tá? As duas mãos fora, e agora eu vou pressionar uma letra. Qual letra eu vou pressionar? Pode ser a letra F, que está sublinhada na palavra formatar. Então, quando eu pressionei a letra F no teclado, abriu formatar. Agora, se eu pressionar o X, vai abrir lá o exibir. Ó, Alt, X, o exibir. Entendeu? Então, Alt e depois a letra sublinhada exibe o respectivo menu. Já caiu diversas vezes isso. O item 2 do nosso esquema sobre as janelas é a barra de títulos. A barra de títulos está aqui em cima. E uma questão muito importante é que tu pode clicar nela, manter o botão do mouse pressionado, por padrão o botão esquerdo, e arrastar. Quando eu arrasto, então, a janela pela barra de títulos, eu estou movimentando essa janela. E depois a gente vai ver um recurso especial que eu faço através desse movimento. O botão de número 3 é o botão minimizar. 4 pode ter dois botões aqui juntos. E 5 é o fechar. Primeiro, minimizar. O que é minimizar uma janela? A importante da hora da prova é tu pensar e fazer uma frase, ou quando está estudando melhor, né? Porque a prova já vai te dar isso aí. Quando está estudando, montar frases completas para os conceitos. Quando eu pergunto para ti o que é minimizar uma janela, eu tenho certeza que tu pensa. Né? Ah, minimizar, César, é aquele negócio de fazer assim, ó. Né? Ah, minimizar é pegar a janela e fazer... Eu imagino um dia que vai ter numa prova um GIF e vai estar, o que é minimizar uma janela? E vai estar um GIF assim, ó. Certo? Não existe isso, né? Não existe um movimento na hora da prova. Então, movimentos de mão não vai adiantar na hora da tua prova. Tu tem que saber colocar uma frase. Então, o que é minimizar uma janela? Minimizar uma janela é o mesmo que ocultá-la e ela será representada como um botão na barra de tarefas. Aí esse é o conceito completo do que é minimizar uma janela. É o mesmo que ocultá-la e ela será representada como um botão na barra de tarefas. Vamos minimizar essa janela. Eu vou aqui no botão de número 3, vou clicar nele. Essa janela do bloco de notas ela vai ser oculta, vai ficar oculta e vai ficar aparecendo lá embaixo como um botão da barra de tarefas. Olha só, cliquei, sumiu a janela e está aqui embaixo. Tá? O botão do bloco de notas na nossa barra de tarefas. Então é o que a gente sempre faz, é fazer isso aqui com a janela, né? Então tá, agora tem uma frase para isso aqui, que é, ela ficará oculta da área de trabalho e estará representada como um botão na barra de tarefas. Maravilha? Isso é muito importante, tu transformar ações que tu faz no dia a dia para frases completas. Agora vamos ver o botão da posição de número 4, que ele pode ser o maximizar ou o restaurar. Então, quando uma janela está assim no seu estado normal, que ela não está maximizada, o botão aqui da posição 4, ele é o maximizar. E note que ele tem apenas um quadrado. Se tem um quadrado, é o maximizar. Quando eu clico nele, a janela toma todo o espaço da tela, tá? Note que essa faixa preta que tem aqui em cima de mim é a faixa só da câmera. Aqui, a tela do computador está aparecendo para ti até esse limite aqui, tá? Onde chega essa faixa preta e eu, claro, ali é a parte da câmera. Então, aqui a tela do computador, agora ele está maximizado. Está ocupando toda a parte da tela do meu computador. Agora, quando eu restauro, ele vai voltar ao seu estado normal, não ocupando toda a área de trabalho. Uma janela maximizada ocupa toda a área de trabalho e aqui o botão que aparece na posição de número 4 é o botão restaurar, ali restaurar tamanho. Note que esse botão tem dois quadradinhos, ok? Ele tem dois quadradinhos quando é o restaurar. Restaurei a janela. Por fim, nós temos o botão fechar. Ao fechar a janela, que importantíssimo é a tecla de atalho dele. Vou até digitar aqui para ti, tem no nosso material de apoio, mas eu vou digitar qual é a tecla de atalho para fechar a janela ativa. Responde para mim. Alt mais F4. Essa tecla de atalho é muito importante. Alt mais F4 fecha a janela ativa. Quando tem uma tecla de atalho formada com o sinal de mais, quer dizer que o pressionamento deve ser concomitante, isto é,
eu devo pressionar Alt, manter pressionado e depois pressionar o F4. Aí vai fechar a janela ativa. Eu vou pressionar aqui Alt F4, ó. Ele já disse, deseja salvar as alterações em sem título? Porque eu vou fechar, né? Então ele está perguntando se eu quero salvar. Vou dizer que não quero salvar. Fechou a janela do bloco de notas. Isso foi o botão de número 5. E eu vou abrir de novo o bloco de notas aqui para a gente continuar vendo o botão, o componente número 6, que é a barra de rolagem. Então a barra de rolagem ela fica ou aqui na direita da janela ou abaixo aqui, quando eu tenho um conteúdo que ultrapassa os limites da janela. Então agora a barra de rolagem horizontal apareceu. E se eu for dando Enter aqui, vai aparecer a barra de rolagem vertical para eu rolar e ver o conteúdo da janela, bem tranquilo. Posição de número 7, as bordas. O importante saber das bordas é que quando tu arrasta o mouse até a borda de uma janela, muda o formato do cursor e se tu clicar em manter pressionado, arrastar essa borda para os lados, tu redimensiona a janela, ok? Então eu vou até uma parte de borda, quando o cursor muda, eu clico e arrasto e ele vai redimensionar a janela. Pode ser também na diagonal e ele redimensiona assim. Maravilha, certo? Isso aí já caiu várias vezes em prova. E cuida, porque isso é uma questão muito simples, né? Até para o teu dia a dia, tu pode dizer, não, César, isso eu já sei, é muito simples. Mas nota qual é o formato do cursor. Quando ele está dentro do bloco de notas, por exemplo, ele está só esses risquinhos aí. Quando ele sai para a área de trabalho, ou fica sobre um menu, ele vira a seta do mouse. Agora, quando ele vai para a borda, ele vira duas setinhas. Quando está duas setinhas que tu pode arrastar e soltar, mantendo o botão esquerdo pressionado. Então, na hora da prova, aparecem só esses cursores. Ele vai te dizendo textualmente o que vai fazer e não aparece a janela. Então, isso torna um pouco mais difícil. Presta atenção nesses detalhes. Botão, então, esse componente número 7 foi o último que a gente vai ver agora aqui na janela do bloco de notas. Maravilha? Estou me baseando aqui pelo nosso material. Deixa eu mostrar ele para ti aqui. Tá aqui ele, componente do Windows, janelas, e a gente vai avançando. Tudo que eu falei está aqui para ti, né? Com algum mais refinamento de detalhe, mas tudo aqui bem legal para ti, tudo que a gente falou. E a gente tem um item muito importante que é como alternar entre janelas. E esse item cai demais, tecla de atalho, Alt mais Tab. Guarda essa tecla de atalho. Alt mais Tab cai muito, muito mesmo. Eu vou abrir uma janela aqui do Windows Explorer e outra janela do bloco de notas. Agora eu tenho duas janelas e eu vou pressionar Alt mais Tab, certo? Alt mais Tab, alternei para o Windows Explorer. Alt mais Tab de novo, alternei para o bloco de notas. E assim eu posso ficar até amanhã, Alt mais Tab. Olha só, eu pressiono Alt, mantenho pressionado, pressiono Tab e depois largo os dois. Alt, Tab, larga, Alt, Tab, larga, Alt, Tab, larga. Ok? Mas, se eu tiver 3 programas abertos, não somente 2, deixa eu ver aqui, o Windows Media Player. Ok? Então, eu tenho 2 programas abertos agora. Ele vai lá importando biblioteca e tudo mais. Agora eu tenho 3 programas abertos. Tinha 2, agora eu tenho 3. Quando for Alt Tab, ele vai sempre para o programa anterior. Então, agora eu estou no bloco de notas. Antes eu estava no Windows Explorer. E antes, bloco de notas. E antes do Windows Explorer. Eu fico assim até amanhã e eu não consigo chegar lá no Windows Media Player. Para isso, eu preciso manter o Alt pressionado e pressionar Tab, 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 Tab até chegar. Então, Alt mantive pressionado. Tab, não larguei o Alt. O Alt está pressionado ainda. Agora, Tab, 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 até onde eu quiser. E aí eu posso ir até o Windows Media Player, largar. Agora sim eu consegui avançar. Note que eu tenho 3 janelas abertas, mas aqui, quando eu pressiono Alt Tab e mantenho o Alt pressionado, apareceram 4 itens. É que o último item é o desktop. Se eu agora largar o Alt sobre o desktop, todas as janelas são minimizadas, exibindo a área de trabalho.
Desktop é a mesma coisa que área de trabalho. Maravilha? Um outro item importante são as miniaturas que podem aparecer quando tu passa o mouse sobre o botão da barra de tarefas, como eu estou passando aqui. Tá lá no nosso material a imagem das miniaturas, vou te mostrar aqui. Eu ver aqui nosso material, tá aqui, ó. Então, aqui está a imagem das miniaturas. Mas quando eu passo o mouse aqui, não aparecem as miniaturas. Por quê? Ah, isso é uma coisa importante. Porque no meu computador eu não ativei a interface Aero. E as miniaturas dependem da interface Aero. Maravilha? Então isso é importante para a tua prova, saber que se tu não ativar a interface Aero, as miniaturas que aparecem aqui na nossa apostila, elas não ficam disponíveis. Outro recurso importante é o Windows Flip 3D. Serve igual o Alt Tab para a mesma coisa, alternar entre janelas abertas, contudo nessa visão tridimensional. E aí, ao invés de Alt mais Tab, é tecla do Windows mais Tab. Tu vai alternar entre as janelas com a visão tridimensional. Mas o que tem que ter atenção é esse Windows mais Tab, o Windows Flip 3D, depende da interface Aero. Ok? Maravilha, alguns recursos aí. Agora chegou num muito importante, que é organizar as janelas usando o ajustar, também chamado de Snap. E tu tem que gravar esse nome, tá? Snap é o nome que vai cair na prova. Como é que funciona esse Snap? Eu pego aqui o bloco de notas, clico na barra de títulos e arrasto para os extremos da janela. Se eu arrastar para o extremo esquerdo, nota que aparece uma animação ali, sutil, eu vou redimensionar para a metade esquerda da tela. Se eu pegar outro programa, pego pela barra de títulos, arrasto para a direita, ocupou a metade da tela. Então eu dividi as duas janelas nas duas metades da tela só usando o Snap. Agora, se eu quiser restaurar, eu pego e arrasto pela barra de títulos para baixo. Restaurei. E se eu quiser maximizar agora essa janela? Eu posso só arrastar até a parte de cima, até aparecer a animação. Ó. Quando aparecer a animação, eu largo, maximizei. Então esse é o Snap. Eu posso redimensionar a janela arrastando ela através da barra de títulos. É muito, muito importante, já caiu algumas vezes em provas de concurso.